Olá, tudo bem? O Tempo está fazendo o primeiro seminário de uma série de eventos que eu tenho certeza que vão acontecer. Hoje é um seminário sobre o mercado de trabalho e tem vários especialistas, pesquisa, data tempo e especialistas para falar sobre o que vai acontecer no nosso mercado de trabalho. Para onde caminhamos? O que devemos fazer? Qual que é a qualidade de vida que estamos tendo nas empresas? Então você acompanha a partir de agora comigo toda a cobertura sobre esse seminário do mercado de trabalho realizado por O Tempo. Vem comigo. Ao meu lado, Nadim Donato, ele que é o presidente do sistema FEComércio MG. Nadim, qual que é a importância do Tempo estar realizando esse seminário e a participação da FEComércio? Olha, o momento é fundamental para essa discussão, o tempo está à frente do tempo realmente, porque nós precisamos debater essa questão do mercado. Hoje o mercado de trabalho está muito confuso. Eu falo confuso porque nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de vontades de trabalhar mais ou menos, vontades diferentes de trabalhar em horários diferentes. E um debate que é importante porque você hoje tem um mercado que está necessitando de mão de obra, umas pessoas que querem voltar para o mercado, mas não sabem como. E esse momento para a Federação do Comércio apoiar esse tipo de atitude, de debate, é fundamental, porque nós precisamos entender como que nós vamos tratar essas questões daqui para frente. Nós temos a NR1 que vai sair agora, aliás, saiu, mas vai ter mais um ano de debate, mas logo nós vamos estar falando de questões de burnout, questões, né, da capacidade da pessoa de uma saúde mental. É um momento ideal para se debater isso, principalmente para que a gente possa, a Federação do Comércio, lançar novos caminhos para frente, aonde nós vamos chegar, como que nós podemos ajudar tanto o empresário como o trabalhador. Eu senti um termômetro dessa questão do mercado de trabalho, Nadim, na Semana S que a FEComércio realizou recentemente no Expo Minas, aqui em Belo Horizonte, não é? E com várias vagas de trabalho, resolveu a situação para muita gente. Como é que foi essa experiência? Quantas vagas oferecidas, quantas pessoas que foram empregadas? Helenice, foi excelente, nós tivemos 38 empresas lá com mais de 10 mil vagas abertas de todos os setores do comércio, de serviço e turismo. Foram quase 6 mil e poucas inscrições, mas nós conseguimos que 312 pessoas saíssem de lá empregadas com a carteira assinada, fora as que estão ainda continuando no crivo de cada empresa para tentar esse equilíbrio. Então eu acho que a Federação do Comércio na Semana S ela fez um feirão de empregos que deu a visibilidade a muitas pessoas que necessitam, principalmente alguns idosos. O comércio está com esse desafio, não é, Nadim? De vagas em aberto, falta de pessoal. Como que a FEComércio, representando todo o setor de comércio, de bens e serviços em Minas Gerais, tem feito para tentar encontrar um caminho para esse problema? Olha, nós primeiro fizemos uma publicidade muito grande, que é a volta da turma que tem 50 mais, 60, 70 anos, porque esse público, duas situações. Primeiro, ele acha que não tem mercado porque os jovens vão pegar. Segundo, eles não querem sair de loja em loja, de empresa em empresa, colocando seu currículo. Então nós chamamos esse público, falamos, olha, pega a experiência que vocês têm, traga para o mercado está necessitado. E ao mesmo tempo pegamos os empresários e falamos para ele, olha, tem um público aí que tem capacidade, que tem idade ainda e que tem conhecimento que é melhor, que pode voltar a trabalhar. E nós então conectamos esse público e isso está dando um resultado maravilhoso. Aquelas pessoas que acreditavam que não teria capacidade para disputar com um jovem, por exemplo, não, hoje tem, o tanto que no feirão de empregos, os 2 primeiros empregos foram dados a uma senhora de 62 e uma senhora de 73. E nós ficamos numa alegria muito grande. Então, tem mercado para todos, eu acho que é importante, o mercado está muito agressivo, ele está necessitado de mão de obra, Minas Gerais está crescendo e nós precisamos ter essa capacidade. Para isso,
Temos o SESC, temos o SENAC, que são os nossos braços sociais para treinamento, qualificação e requalificação, digo, gratuita das pessoas. Nadinho, obrigada, e que venham mais pesquisas também, não é? Como essas que vocês fizeram aqui para o seminário Mercado de Trabalho de O Tempo, e que essa parceria continue, não é? Para a gente melhorar cada vez mais esse mercado nosso. Muito obrigado, esse tipo de parceria para a gente é importante, volto a falar, num momento delicadíssimo que precisamos discutir o mercado. Eu agora converso com Mariela Rocha, analista sênior do DataTempo. Mariela, você fez uma pesquisa para esse evento do Seminário de O Tempo sobre o mercado de trabalho, não é? O que mais te surpreendeu nessa pesquisa para a FEComércio MG, que representa todo o comércio de bens e serviços de Minas Gerais? Bom, eu primeiro gostaria só de esclarecer que a pesquisa não foi feita só por mim, né? A gente tem uma super equipe, inclusive o analista que fez as análises primeiras da pesquisa foi o Aldre Guerreiro, eu queria deixar registrado, mas essa pesquisa trouxe muitos insights interessantes. Primeiro porque ela traz temas que estão relacionados com as preocupações de todas as pessoas, tanto os empregadores quanto as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, tá? Traz sobre as aspirações, os sonhos, as suas relações, a sua relação com o mercado de trabalho, o seu vínculo com o trabalho, se ele pretende fazer carreira numa mesma empresa, ou se a aspiração dele é ter diversas oportunidades em diversas empresas. Então, ela é muito rica em detalhamentos, ela cobre uma gama de preocupações que estão sendo debatidas pela sociedade, só que de maneira sistematizada. Mariela, e assim, o que mais surpreendeu na pesquisa? Você está acostumada, né, pelo DataTempo, toda a equipe do DataTempo, vocês estão acostumados a fazerem pesquisas de todo tipo. Ela começa a mudar em algum aspecto no mercado de trabalho? Olha, toda pesquisa traz surpresas, né? Claro que a gente sempre parte de algumas hipóteses, né? A literatura já conta algumas coisas, a realidade já nos traz alguma ideia, a empiria traz alguma ideia, mas toda pesquisa traz alguma surpresa. E nessa pesquisa não foi diferente, né? A gente ficou surpreendido com o resultado de que a geração Z se importa muito com a questão da estabilidade, o que foi uma surpresa. Mas entende-se que essa estabilidade não está diretamente relacionada com o trabalho formal de carteira assinada, e sim por uma estabilidade construída por uma carreira, muitas vezes no seu próprio caminho, né? Um caminho a ser traçado. Eu acho que essa foi uma surpresa. E um ponto forte que eu acho que reforça uma impressão que a gente já tinha, uma hipótese que já era esperada, que eu acho que foi muito interessante, é sobre a saúde mental. Que as gerações, elas, uma a uma, foi crescendo o seu contato com terapia e com o tratamento da saúde mental. Né? Então, eu acho que a geração Z, né, que são os jovens, eles vêm mais de 50%, se não me engano, se não me falha a memória, mas um percentual bem considerável da geração Z já passou por terapia ou faz terapia e não tem problema em pedir ajuda para cuidar da sua saúde mental, inclusive pensando em estar saudável para o trabalho e para a sua vida mesmo, de maneira geral. Então, eu achei isso bem interessante. Que bom, não é? Que as pessoas estão se tratando e não tem mais aquele estigma, não é? Isso é coisa de doido, não é? Fazer terapia. Que coisa boa isso, né? Elas já estão falando sobre isso. Exatamente. E aí você vê como que é interessante, porque esse percentual ela é crescente. Os baby boomers, que são 60 mais, tem um percentual menor que teve contato com terapia, depois, em seguida, a geração X, que é a minha. Depois, a geração dos millennials, né, que também é conhecida como geração Y, e a geração Z veio, assim, tem isso muito claro, e eles estão terapizados, eles estão realmente buscando ajuda e pensando em se curar ou, de repente, se entender para uma vida mais tranquila e mais, enfim, inclusive para o trabalho. Eu achei isso bem legal, bem interessante, muito importante, né? Eu converso agora com Eliane Ramos, da PI Brasil. Eliane, eu adorei a sua palestra, você falou super bem,
falou sobre essa questão da liderança, né? O que é ser um líder. Conta pra gente, assim, quais são os maiores problemas, né, se a gente pode dizer assim, os desafios maiores nessa jornada do líder? Olha, ser líder não é fácil, Helenice. O líder traz com ele outros grandes líderes. O líder tem que ser simples, ele tem que tocar o coração das pessoas e ele tem que trazer pessoas melhores que eles para trabalhar. O líder ele tem que saber montar um time, é igual um time de futebol. A gente tem aquele que joga no ataque, na defesa, o meio de campo. O líder tem que conhecer quem é cada um. Gente, comunicação não é o que você fala, comunicação é como o outro entende. Parabéns ao Jornal O Tempo por esse evento maravilhoso, por esse conteúdo tão importante, Helenice. E você da área de comunicação, como grande jornalista que sabe muito bem disso. Que você tem, quando você vai se conectar, comunicar com as pessoas, você tem que comunicar com as pessoas de forma diferente. Porque a comunicação não é o que você fala, é como o outro entende. Então você tem que ter esse grau de empatia para entender como é que você vai abordar o melhor de cada um. E é isso que o líder tem que fazer. Ele tem que, primeiro, estar bem com ele mesmo, conhecer a si mesmo, saber seus pontos fortes, trabalhar muito o autoconhecimento. E se ele não estiver bem com ele, como é que ele vai cuidar desse outro? Se ele não tiver esse autocuidado. Então, primeiro, olhe para você, líder. Conheça seus pontos fortes, mas em seguida, valorize essa pessoa, seja esse líder mais empático, seja esse líder educador, esse líder inspirador. É isso que é importante. E não só um chefe, não é? Que é uma questão que a gente tem um problema enorme hoje, não é? O líder de verdade. As pessoas não pedem demissão da marca, elas pedem demissão daquele líder e daquele ambiente. Então o líder é aquele que transforma, o líder é aquele que inspira. É igual a gente falou no painel, é igual uma empresa sem muros, as pessoas estão ali, não tem muro, elas querem estar ali por aquele líder, por aquele ambiente. Isso é extremamente importante. Ai, que bom que você continue espalhando cada vez mais seus ensinamentos aí, que a gente precisa muito de novas lideranças, cada vez mais, Eliane. Cada vez mais, é uma escassez de talentos que a gente tem e a gente só consegue espalhar isso quando a gente tem eventos como esse. Parabéns ao Jornal O Tempo, parabéns você, uma grande jornalista que está sempre tentando tirar o melhor dos executivos, entrevistando os grandes executivos e a gente vê cada entrevista sua é uma. E é isso que o líder tem que fazer. Cada forma dele se relacionar vai ser uma. Parabéns para vocês. Agora eu estou com o Davi Braga, da Prime Talent, e também o presidente da ABRH de Minas Gerais. O Davi, gente, falou coisas seríssimas na palestra que eu fiquei muito preocupada. Que os líderes estão cada vez mais tomando remédio para dormir, para acordar. Davi, o que você tem assim, trabalhado nisso na sua agenda? Excelente. Helenice, na verdade, assim, hoje a gente vive um momento das organizações que estão presentes as 4 gerações, né? E cada vez mais o grande dilema é como criar novos líderes, né? Como preparar novos líderes, que é a geração Z, que já está ascendendo a essas posições. Afinal, nós estamos falando de uma classe que tem 30 anos hoje, né? Mais ou menos, é o máximo. Então, quando você precisa criar essas novas lideranças, primeiro você precisa de coerência, você precisa de trazer exemplos, né? E o que foi comentado exatamente foi as lideranças atuais nem sempre elas estão sendo um bom exemplo nesse sentido, né? Tomando remédios, workaholics, às vezes está privilegiando o trabalho em detrimento de um equilíbrio, tem que trabalhar, tem que entregar resultado, mas... Com metas, né, desumanas. Exatamente. Então é preciso, primeiro, uma conscientização, é preciso sim entregar resultados, mas de forma equilibrada e ao mesmo tempo estabelecer comunicações claras com essas futuras lideranças. Primeiro, para entender quem pode e quem quer, porque às vezes você coloca pessoas que não estão capacitadas, não têm competências para tal, para exercer posições de liderança, e aqueles que têm competência e querem, precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, capacitadas, porque cada vez mais precisará de líderes com uma visão muito mais holística, mais nexialista, muito mais abrangente, e a gente pode aproveitar dessa geração, que é uma geração muito mais conectada, né, nativamente digital, com essa visão um pouco mais ampliada, né, aproveitando o conhecimento dos mais velhos, as gerações mais velhas, passando esse know-how para gerações mais novas.
Então agora é trabalhar a cabeça desse pessoal, né? Exatamente, escada se lava de cima para baixo, né? Então é preciso mudar esse comportamento. A gente está falando de práticas de ESG, né? A gente está falando de qualidade. Nunca se discutiu tanto sobre a NR1. Sustentabilidade, saúde mental, ansiedade, burnout. Somos o segundo país que mais tem casos de burnout, o país com mais ansiedade. Então, isso é um alarme que mostra que realmente precisamos refletir como está o mercado de trabalho hoje e para as próximas gerações. Eu agora estou com Leandro Souza de Pinho, superintendente de recursos humanos do Verdemar. 5.000 funcionários. E o Leandro tem que gerenciar esse pessoal todo, não é, Leandro? Não é fácil, é um desafio diário. É um desafio diário, sem dúvida, mas também é uma oportunidade diária, né? A gente aprende muito com todo esse público, as pessoas que estão lá trabalhando, exercendo sua atividade, estão entregando o seu melhor e nós estamos lá para recebê-lo e desenvolver também as pessoas que estão lá conosco. Ô Leandro, eu tenho visto muito nos supermercados, e no Verdemar também não é diferente, porque eu também frequento lá, cada vez mais o pessoal 60 mais, né? A juventude prateada, digamos assim, não é que todos nós estamos caminhando para lá. E o setor supermercadista, ele tem um turnover imenso, né? A gente vai, tem uma pessoa lá, depois já muda, já tem outra pessoa. O pessoal não para, né? Só que no Verdemar eu converso também com os caixas lá, sempre pergunto, eles falam assim, não, a gente fica aqui, eu vejo sempre as mesmas pessoas. O que vocês fazem para manter esse pessoal? Olha, é um grande desafio. Você falou de um projeto que é um queridinho nosso, que é o projeto Talentos da Maturidade. Nós temos mais de 1.000 pessoas que estão inclusas nesse projeto, que têm mais de 50 anos, que estão lá exercendo, que escolheram estar na empresa. Eu acho que a gente tem que pensar e trabalhar o sentido do trabalho com esse grupo. Então é um grupo que escolheu pertencer e desenvolver uma carreira que às vezes está aposentado com uma renda complementar e estão lá oferecendo o seu melhor. E na contramão nós também temos as pessoas que são primeiro emprego, que são grande potencial, que estão lá chegando agora, e a gente tem que pensar qual a perspectiva que essa pessoa tem naquela organização. Então a gente tem que investir internamente para criar cursos profissionalizantes, ter escola de formação de liderança, ou seja, a empresa teve que se desenvolver para receber e assim trabalhar o desejo de pertencer dessas pessoas. Então não é simplesmente contratar. É contratar e pensar em toda a trajetória desse profissional, desde o momento que ele vai ser convidado a estar conosco, até o momento que ele pode optar por não continuar, mas que essa experiência seja o mais saudável possível. A gente fala tanto de treinamento, como a gente pode solicitar um bom treinamento se a gente não oferece o melhor tipo de atendimento possível para as pessoas. Quem atende bem, quem é bem recebido, quem é bem acolhido, também vai levar isso para os clientes. Então, é uma cadeia. Atender bem o nosso funcionário, desenvolvê-los para que ele possa fazer o mesmo com o nosso cliente, encantar com os produtos, com atendimento, etc. Ô Leandro, o maior desafio hoje no setor supermercadista é manter o funcionário, não perdê-lo para o concorrente? Ou é também essa questão de gestão de pessoas, né, lógico, custos, mas no atendimento do Verdemar, que é muito diferenciado, né? Chega a ter 23.000 itens por loja, uma rede fundada pelo Alexandre Poni. E quais são assim, os desafios que você, que está na rede, vê sempre? Você está lá há quanto tempo? Eu estou lá há 22 anos. Nossa, então você está praticamente... A vida, Verdemar tem 32, tem 32. Então, assim, os desafios são múltiplos. Eu acho que na questão de pessoas, a gente tem que cada vez mais perceber, atrair e não só, a gente foi falando aqui em todo o nosso painel aqui, que a gente não quer reter ninguém. A gente quer literalmente dar sentido ao trabalho, quer aumentar o desejo de pertencer. Então, cada vez mais, a gente concorre com outras questões, como trabalho informal, a gente não tem um concorrente direto que não seja. As pessoas têm que escolher estar ali, que tem que ter sentido para o trabalho dela, para a renda da família, tem que ter sentido porque ela está se desenvolvendo, querendo uma nova profissão, ela tem possibilidade de conhecer uma nova atividade. Os desafios são muitos, mas ele passa por toda a trajetória do profissional, que seja o cuidado com a saúde do profissional que está lá conosco, o cuidado da chegada até toda a sua trajetória conosco. Então essa é a nossa estratégia, é cuidar
para que eles possam também cuidar dos nossos clientes. Então, assim, a gente não pode cobrar o que a gente não oferece, né? Vocês estão de parabéns, viu? Porque eles cuidam muito bem da gente. Todos têm uma educação imensa. Eu chego lá, moço, onde que está isso? Onde que está aquilo? Eles vão com a gente até a gôndola, mostram, explicam quais os chips que tem, e tudo sempre com a cara boa. Estão ganhando bem, não é, Leandro? Eles estão ganhando, estão sendo cuidados. É óbvio que a gente investe muito em treinamento, mas uma cultura acolhedora é extremamente necessário para que isso chegue até o cliente e que tenha essa percepção. Algo que me deixa muito feliz é quando eu encontro as pessoas e elas digam, olha, eu fui muito bem atendido. Então eu fico feliz porque aquela pessoa está satisfeita. Ninguém atende bem não estando satisfeito no lugar. Então a gente tem que trabalhar a satisfação primeiro e o atendimento como consequência. Tiago Moura, diretor de tecnologia da HOP e professor da Fundação Dom Cabral, falando sobre a IA, a inteligência artificial, aqui no seminário Mercado de Trabalho de O Tempo, no Teatro Feluma. Ô, Tiago, a tecnologia, ela veio para nos ajudar ou para acabar com tudo? O que a IA é para você? Bom, assim, é importante a gente entender que eu acho que a IA é mais uma tecnologia, né? E assim como todas as tecnologias, ela é um meio. Então, ela vai provavelmente mudar muito o nosso dia a dia do ponto de vista de mudar a forma como a gente faz as coisas. Então, como ela é uma nova ferramenta, a gente vai resolver problemas que talvez antes a gente não tinha uma solução e talvez a gente vai fazer melhor coisas que a gente já faz. Então, se a gente for fazer um exercício de futurologia, né, o que vai acontecer de fato, a gente vai ter algumas mudanças no nosso dia a dia de trabalho. Algumas profissões eventualmente vão deixar de existir, mas as coisas que a gente fazia, a gente vai fazer melhor. Então, assim, mas disso tudo, o importante é a gente ter em mente que a gente quer combinar as coisas. O que é combinar as coisas? A gente quer combinar o potencial do ser humano, né, que são coisas que a gente faz muito bem. O que a gente faz muito bem? A gente é muito bom em abstração, em criatividade. Isso a máquina não vai fazer. Então a gente quer continuar sendo abstrato e criativo. E a gente quer derivar para a máquina aquelas tarefas que são chatas, que a gente acha ruim de fazer e que a gente é ruim mesmo, que são as tarefas analíticas. Aquela pesquisa toda que tem que ser feita, que demora às vezes horas e horas, não é? Isso ela veio para ajudar, ela não veio para substituir aqui, por exemplo, nós dois aqui nessa entrevista, não é? Certamente. Não vai dar para ligar a IA aqui e pronto. Certamente não, porque no dia a dia de trabalho nosso, a gente, mais ou menos, dependendo da sua função, você vai lidar com essa questão da abstração e da criatividade. E a máquina não vai substituir isso. Então aqui nessa conversa, por exemplo, a gente está tendo um momento criativo, a gente não ensaiou, a gente não decorou, não é um texto pronto. E isso tudo são capacidades que requerem humanidade. A máquina ela vai trazer uma coisa mais roteirizada, uma coisa mais como qualquer pessoa que você fosse conversar responderia. Previsível, né? Isso. Então, esse ponto, nesse tipo de tarefa, a gente ainda precisa dessa humanidade. Então, a gente vai continuar vendo, obviamente, humanos fazendo várias coisas. Inclusive, eu acredito que a melhor forma da gente pensar é essa colaboração, não a substituição. Então, até falando do ponto de vista, igual a gente comentava ali no painel, do ponto de vista do mercado de trabalho, as empresas, as organizações, elas não deveriam estar olhando uma abordagem substitutiva. Eu não deveria estar pensando na minha estratégia de adoção de inteligência artificial, pensando assim, vou substituir tantas pessoas, tal departamento e coisas do tipo. Eu deveria estar pensando em como promover a performance dessas pessoas de uma maneira colaborativa. E existem alguns estudos que vão corroborar com isso, do ponto de vista que vão mostrar que os resultados, quando é colaborativo, são ainda maiores do que as abordagens substitutivas. Ou seja, a performance da empresa melhora mais ainda, resultado financeiro e tudo mais, né? Não é substituir o funcionário ali, vou ter economia, coloco tudo e ali, pronto, acabou. Perfeito, porque assim, óbvio, esse é um resultado, substituir, ficar mais barato, coisa do tipo, pode ser um resultado. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de resultados grandes, de grandes evoluções. Não é substituir um profissional, um departamento, um setor, que vai te dar o resultado que essa tecnologia te promete. Então, vamos dizer assim, esse olhar é um olhar pequeno para o tamanho do potencial da tecnologia que a gente está discutindo. Muito tímido, né? Exato. Então, assim, você fazer só isso não está te dando as transformações ou a disrupção que a inteligência artificial promete, que ela vai promover dentro das organizações. Então, quando a gente vai nessa abordagem colaborativa, a gente sobe o patamar do tipo de solução. A gente sai de uma solução que vai te dar o retorno de economizar o salário de alguém para uma solução que vai te dar dezenas de milhões de reais anualmente de resultado.
entendeu? Ao menos você está substituindo alguém que ganha muito dinheiro, provavelmente. Resultado mesmo financeiro da empresa, né? Agora, uma coisa que você me falou, e aí para a gente terminar, as profissões que vão acabar. Com certeza, né? A gente já passou por várias revoluções industriais, de mercados, e a gente sabe que, né, veio o dinossauro, acabou, né? A gente está aqui ainda, mas quais profissões que as pessoas que estão nelas já precisam começar a fazer uma certa migração? É difícil listar as profissões, mas assim, a gente pode pensar em características que esses postos de trabalho têm, que provavelmente estão mais ameaçados. Que tipo de característica? Aquele trabalho que é muito operacional, que exige pouco da abstração e da criatividade que a gente falava anteriormente. Aquele trabalho que você está fazendo sempre coisas muito repetidas, que você não pensa muito para fazer, você é muito no automático. Se a função é essa, ou está próximo disso, provavelmente você está num lugar um pouco mais ameaçado. Por que disso? Porque esse posto de trabalho, ele está fazendo uma coisa que, aspas, joga contra ele mesmo, que ele está produzindo informação de como ele trabalha, porque é só repetitivo, só repetitivo, só repetitivo. Por mais que possam ter várias mudanças, não estou falando que ele está simplesmente repetindo a mesma tarefa todo dia, ele tem que tomar micro decisões, mas são pequenas. Então, nesse aspecto, você está produzindo muito dados, está produzindo muita informação, que é o insumo principal para você criar uma IA. Então, esse posto de trabalho, ele está mais ameaçado. Mas aquelas profissões que requerem ainda, igual eu falei, um senso crítico, uma criatividade, uma abstração, esse pessoal pode ficar tranquilo, assim, a gente não vai ver isso chegar tão cedo, eu acredito, sem que tenha uma novidade tecnológica que hoje ainda não existe, assim, então não dá para nominar profissões não, né? Eu acho difícil nominar, né? Toda vez que você vai no evento, as pessoas te perguntam, você vai no evento de direito, o advogado levanta a mão e pergunta, vai acabar os advogados? Não vai acabar o advogado, mas talvez vai acabar aquele advogado que está lendo peça judicial e falando qual que é o dia que eu preciso atender aquela peça, senão eu perco um prazo. Então, aquele advogado que está fazendo talvez um muito operacional, esse cara talvez esteja ameaçado. Mas aí a gente deve pensar assim, mas o curso de direito não foi criado para formar esse profissional. A gente tem esse burocrata. Exato. O advogado que vai ainda, que te defende, que bola um plano, bola uma defesa e coisa do tipo, que conhece das leis, que propõe mudanças e coisas do tipo, né? Essa pessoa ela vai continuar sendo útil. Ela não vai deixar de existir, beleza? Até porque o mundo ele está em constante mudança nesse aspecto. Então, daqui a pouco a gente vai ter um dilema novo e que a gente vai ter que precisar de pessoas que conhecem de direito para discutir como legislar sobre esse problema novo. Então, assim... Ou seja, esse serviço burocrático, a IA, ela substitui, igual o médico também, não é? No consultório, né? Fica lá escrevendo tudo, né? Para pegar todo o seu histórico. Não vai precisar, vai ter uma IA lá para poder transcrever tudo aquilo, né? Mas você ainda vai precisar do médico para fazer o diagnóstico. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, talvez o médico não vai precisar, depois que termina uma consulta, ter que transcrever para o prontuário tudo que ele conversou com você, sabendo se você teve tais sintomas, se o seu exame deu tal e tal resultado. Você vai ter talvez uma IA que vai conseguir fazer com que o médico recém-formado, que acabou de sair ali do seu processo de formação, ele seja talvez tão bom quanto um médico que está há 30, 40 anos trabalhando, porque ela vai te ajudar a fazer análises mais complexas sobre um prontuário, sobre um exame de imagem, sobre um conjunto de exames que seja. Então você tem uma potencialização do profissional. E é isso que a gente está buscando quando a gente fala, né, da aplicação de inteligência artificial, é tirar aquelas coisas que são analíticas, chatas de serem feitas do dia a dia, para potencializar aquelas que são, de fato, a coisa importante do dia a dia do profissional. Né? O médico ele não é o importante para ele, ele não fez 10 anos de faculdade super difícil para poder escrever prontuário. Ele fez para poder análise, diagnosticar, recomendar um tratamento, um processo, coisa do tipo. Então a gente quer que essas pessoas façam isso e façam isso melhor. Né? Então, jogando isso muito para o futuro, o que a gente espera é que todos os profissionais sejam excelentes profissionais, que a gente tenha um mercado de trabalho onde todo mundo pode ser tão bom quanto possível. Então, assim, né, tentando extrapolar e pensar onde a gente pode chegar, talvez seja um lugar legal de chegar. Ou seja, lá na Fundação Dom Cabral, que você está ensinando e tudo, você falou que tem os cursos de pós-graduação, tem cursos, né, de várias faixas etárias, as pessoas estão entendendo que a IA é amiga.
né? Não é inimigo, não. Sim, claro. É que assim, é igual eu falei, né? É um meio, né? Então a gente vai usar o meio para o nosso benefício. Então a gente vai usar isso de uma maneira que seja amiga, né? Nesse sentido. Então o que a gente discute muito lá, né? Seja qual formato, seja na nova pós que a gente está fazendo, que é um formato digital, mais próximo do aluno que está ali com mobilidade, coisas do tipo. A gente aborda essa discussão de como a gente pode entender quais problemas a IA resolve bem, como ela resolve, como a gente aplica isso de fato no nosso dia a dia de trabalho, né? Porque ela é uma ferramenta e a gente precisa saber que problema é bom de resolver com ela, né? A brincadeira que eu faço normalmente é pensar assim, você consegue tirar um parafuso Phillips com uma chavinha de manteiga, com uma chave de fenda, mas é difícil pra caramba. Se você usar a chave certa, é mais fácil. Aqui cabe essa mesma reflexão, entendeu? A gente tem que saber quais problemas ela resolve bem e direcionar o esforço para isso, para que a gente tenha bons resultados. Agora eu converso com Rafael Tunes, analista do Sebrae e professor da Universidade Esquemar. Rafael, eu gostei demais da palestra que vocês deram aqui, o debate todo sobre a IA, porque vocês tiraram aqueles termos técnicos, aquela coisa toda que a gente não entende nada, que fica só no mundo acadêmico. E não vilanizaram e nem colocaram também a IA como a solução, né, de todos os problemas. O que a gente tem que fazer para sobreviver à IA e não ficar com esse medo todo, principalmente a minha geração, né, que fica, ai meu Deus, vou ser substituída pela IA. Qual que é o caminho a seguir? O equilíbrio disso, não é? Se é possível. Porque a IA, ela trouxe uma disrupção e uma rapidez na tecnologia que a gente não viu isso em outras revoluções, não é? É verdade. Uma das coisas que mais marca isso que você diz são as startups. Há um tempo atrás, que já são empresas, né, de base tecnológica, que trazem inovação, muitas nem trabalhavam com IA. Hoje, praticamente toda startup que nasce ou que já está aí performando tem a inteligência artificial associada ali às entregas, né, de seus produtos e serviços. Olha, enquanto usuários, né, a gente já está consumindo IA, queiramos ou não, né? Muitos serviços digitais já tem ali uma inteligência artificial, né? Quem tem recurso e pode ter lá um assistente, tipo uma Alexa, já estava usando inteligência artificial e talvez não chamasse pelo nome. Então você tem, de um lado, a IA sendo incorporada em pequenos serviços no dia a dia e a gente está usando. De um outro lado, a gente viu explodir os chamados GPTs, aí, os chatbots com IA, todos alimentados por uma linguagem, né, um modelo de linguagem. Então as empresas, há uma concorrência, você tem um monte de empresa, faz o ChatGPT, faz o Gemini, Cloud, Grok, do Elon Musk. Então você tem vários, né? Os chineses agora, Manus, DeepSeek, tantos outros nominhos que você vê aí. E que oferecem esse serviço gratuito primeiro, justamente para te convencer do poder e do impacto que eles vão trazer na vida da gente. Então acho que um caminho é esse, testar esses GPTs gratuitos na sua atividade profissional, no seu hobby, em coisas da sua casa, em coisas que te deem prazer ou que você faça por necessidade, mas usar a IA como uma forma de hackear esse processo para reduzir custo, para aumentar lucro, para aumentar a satisfação, reduzir seu tempo, você ganhar qualidade de vida. Então a IA, a gente tem que abusar dela nesse sentido e descobrir, tem um lugar para a gente nesse uso da IA, com certeza, e para encontrar esse lugar é experimentar. Agora, Rafael, você, como um profissional do Sebrae Minas, a gente sabe que o Sebrae ele presta um serviço para o pequeno, médio empreendedor e o microempreendedor, porque falar de IA para o grande empresário que tem dinheiro para investir em tudo quanto é tecnologia, ok, é fácil. Agora, e para o pequeno? E para o micro? Qual tem sido essa jornada sua para auxiliar também esses empresários a terem uma performance tão boa quanto o grande, se isso é possível com a IA? Plenamente possível, é o desafio do momento, né?
que vai basicamente em duas frentes. Uma da aprendizagem, né, do conhecimento. Então, tem plataformas do Sebrae para isso, tem o Sebrae Play, que tem seus cursos online gratuitos para isso, para encontrar essa pessoa que está empreendendo no momento de que deseja desenvolver suas habilidades e conhecer minimamente. E, de uma outra frente, são propostas de serviços que têm a IA embarcada. Então, tem ferramentas para auxiliar vendas, como o calendário de vendas, que a gente comentou até na palestra, né, que é um serviço gratuito, mas que estimula a usar um assistente de IA. Então, quem tem medo, quem tem receio, quem acha que não, está lá gratuito, testa. Se você tem uma pequena empresa, vai lá, testa para ver ações de venda com datas que você nem imaginava que era possível, ações de venda que você nem imaginava associar com determinadas datas, e ainda ter o chamado copywriting, né, o texto de venda para Instagram, para Face, para WhatsApp e para e-mail. Então, é uma outra frente também que a gente tem. E soluções tecnológicas de consultoria. Então, muitas vezes também a pequena empresa tem uma demanda e vai encontrar num Sebrae Tech, que são as nossas consultorias tecnológicas, já parceiros que vão auxiliar num problema específico, né, numa dor ali específica da pequena empresa. Então, é um bom momento para o Sebrae. E você que já está mexendo com isso há mais tempo, você já tem visto resultados assim concretos no faturamento de uma empresa, por exemplo? O que a IA já tem servido para reduzir custos e aumentar faturamento? Em quantos por cento, assim? Já dá para cravar isso, esse bem da jornada e da IA? Não dá para cravar, até porque talvez o objetivo seja em pequenas atividades que no todo vão representar um impacto. Então, algumas atividades, com certeza vai ter ali uma redução de custo ou um aumento de lucro, porque a IA vai otimizar. Então, vai ser um recorte, uma leitura em separado. Então, acho que as pequenas empresas, elas já estão consumindo com o Sebrae e também por outros parceiros essa realidade, ou por curiosidade, ou numa maquininha de cartão, ou num fornecedor de equipamento que já traz ali alguma novidade. Então, você tem um cenário muito amplo. Não dá para cravar um número porque está surfando a onda desse momento. Então, a gente ainda precisa internalizar muito mais, né? Tem também um trabalho que é novo, da sustentabilidade. O ESG aplicado às pequenas empresas com o uso de IA. Em breve, 2 cursos estão saindo, mas já está publicado, primeiro assistente para te ajudar a reduzir custo e aumentar lucro com o uso do ESG. Então, não é teoria, não é conversa, é uma coisa traduzida para a pequena empresa que está lá dentro do Sebrae Play, de forma gratuita, justamente para a pequena empresa fazer uma reflexão e descobrir, puxa, podia fazer isso em relação à água, podia fazer isso em relação a alguma embalagem, podia fazer isso em relação a algum ingrediente. Campo vastíssimo aí, que se não parar para refletir vai perder dinheiro. E o ESG ajuda o negócio e o planeta. Ou seja, a gente pode dizer que quem não usar a IA, ou quem tiver resistência em relação à IA, está fadado a ficar para trás, a ter prejuízo na sua empresa. Qual que é o alerta que você, aí, representando o Sebrae e também na universidade, você faz para o empresário? Como tudo tem 2 lados, ou mais de um lado. Tem debates éticos, tem questões envolvendo aí a distribuição de riqueza, tem questões de segurança de dados, de cibersegurança, né? Hoje o problema não está internamente nas empresas, mas o que podem fazer de fora com a imagem da sua empresa usando a IA, ou com a nossa imagem. Então, a cibersegurança está em um outro patamar, né? Dados pessoais um outro patamar. Risco, como tudo, nova tecnologia, a gente tem que abraçar como existiram outras tecnologias no passado que foram incorporadas aos negócios. Então, acho que para quem empreende, para quem tem empresa, vai ter aquele olhar empreendedor também de entender ali, separar o joio do trigo. Olha, isso pode me ser útil, isso nem tanto, deixa eu entender. Então, como tudo, tem um grande campo para avançar e aquela pessoa que empreende precisa conhecer porque faz parte da tecnologia, faz parte. Se for olhar varejo, então, as grandes feiras, os grandes eventos que o Sebrae participa e promove, parceiros já estão trazendo. Então, querendo ou não querendo, vai usar a IA no negócio, sim. Essa onda, não é? Essa boa bola de neve aí crescendo cada vez mais, né?
Isso mesmo, é um processo, é um contínuo. E é interessante isso que você coloca, porque gera aprendizado para a empresa, gera aprendizado para quem participa do negócio e otimiza tempo. E otimiza entregas para os clientes. Então, estou falando aqui de forma muito geral, mas de forma específica, né, às vezes é um detalhe de um atendimento, a construção de um cardápio, a precificação de um produto, a questão que a gente estava comentando de ESG, na questão, por exemplo, de governança ou do social. Então, tem muitas aplicações que estão aí, muitas oportunidades, com certeza. Ou seja, a IA, ela pode ser uma aliada, mas usada com equilíbrio, não é? Como tudo na vida, não é? Isso, né? Talvez a gente chama muito de inteligência artificial, mas é uma inteligência assistente, uma inteligência parceira para os empreendimentos. Agora eu converso com a Letícia Guimarães, gerente de RH da Anglo American, que participou do 3º painel do seminário Mercado de Trabalho, realizado por O Tempo, que terminou, mas me chamou muito a atenção a fala da Letícia. Por quê? Ela é a gerente de RH da Anglo American. É uma mineradora que tem uma posição, é uma das maiores do mundo, tem uma posição importantíssima no Brasil, fez muito investimento aqui em Minas Gerais, lá em Conceição do Mato Dentro, que eu já fui lá, já vi toda a política de tratamento da cidade, da relação com a comunidade. Mas ela falou muito sobre a qualidade de trabalho de quem trabalha na Anglo American. Me chamou muita atenção, Letícia. Tudo bem com você, né? Tudo bem, Helenice. Obrigada. Tudo bem. Obrigada pelas palavras. Muito legal esse comportamento da mineradora com o funcionário. Explica um pouco como é que é essa qualidade de vida de quem está lá, essa preocupação da Anglo American nesse dia a dia do funcionário. Tá bom. Olha, essa questão de bem-estar, ela está muito intrínseca aos nossos valores. O propósito da Anglo American é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Então, está desde o nosso propósito como organização, passa pelos nossos valores, a gente tem 6 valores, e eles remetem a isso, né, ao cuidado e respeito com as pessoas, inclusive, é um dos nossos valores. Está nas nossas políticas, está nas nossas estratégias de recursos humanos. A gente tem um modelo de bem-estar, onde a gente tem 4 pilares para tratar desse tema: mente saudável, corpo saudável, conexões verdadeiras e saúde financeira. Então, existem vários programas, iniciativas, ferramentas associadas a cada um desses pilares para fomentar uma cultura de bem-estar. A gente vem trabalhando já há alguns anos nesses programas. Passa pelo comportamento da liderança, porque a gente sabe que a cultura da organização é muito modulada pelo comportamento da liderança, então a gente também estabelece isso junto do time de líderes, né? Porque afinal, as vulnerabilidades que as pessoas podem ter, emocionais, sejam elas quais forem, né? Elas podem ser acolhidas ali, vão ser percebidas no primeiro momento pelo líder daquela equipe. Então, como é que a gente reage a isso, né? Sempre vai haver dias bons e dias ruins na vida de todas as pessoas. Então, como é que a gente compreende e acolhe, né? Já passou aquele momento em que as pessoas não deixavam os problemas da porta para fora, né? Ou deixavam as suas vulnerabilidades, suas questões pessoais. Somos um só, né? Integrais, assim. Então, quando a gente vem para a empresa, a gente carrega as questões que nos atravessam também para dentro. Não estou dizendo que a gente vai expô-las dentro da organização, mas elas estão conosco. Como é que a gente compreende o ser humano nessa perspectiva? Acho que a gente já parte desse pressuposto de que isso está ali, está na organização também, né? A gente já está dando um passo à frente. E aí, você falou durante a palestra sobre essa questão de folgas, dias que as pessoas têm para que elas possam resolver as questões dela, né? Como você disse, todo mundo tem seus altos e baixos, ninguém é igual o tempo inteiro, né? E a gente tem demandas que às vezes nos tomam mais tempo. E a Anglo American, ela se preocupa com isso. Como é que é essa questão dos dias? Essa é uma das políticas que a gente tem, é muito importante, é a política de licença para cuidados familiares. Então, a gente tem as licenças pós-nascimento de um bebê, né, onde o cuidador primário e o cuidador secundário. A gente trabalha com esses 2 conceitos, não necessariamente um homem e uma mulher. Então, o cuidador primário é aquele que vai tirar os 6 meses de licença pós-adoção ou pós a chegada de um bebê, e o cuidador secundário vai tirar os 20 dias, aí, conforme a empresa cidadã, né? Mas a gente vai além. A gente oferece, no período de 1 ano, 21 dias que qualquer empregado, empregada pode tirar para
cuidados familiares. Ou seja, além das férias, ele ainda tem mais 21 dias na jornada dele durante o ano de trabalho. Exatamente, além das férias e para aquelas questões que às vezes são completamente imprevistas, né? Você cuida de um pai, a mãe, uma pessoa idosa, alguém na sua família que precisa de um apoio, você precisa estar lá, seja quem for. Então, 21 dias ao longo do ano não precisa de atestado, uma comprovação, né? É um acordo com o seu líder imediato, né? Além de estender outras licenças, licença luto, a licença no caso da perda de um bebê. Então, uma visão bem holística e olhando para as famílias de uma forma plural, assim, né? Olhando para a diversidade, para qualquer formação familiar. Não é só remunerar bem, não é só ter um plano de cargos e salários, né? Mas é também o bem-estar do funcionário, que precisa estar aliado a todos esses detalhes aí, né? Exatamente, então é exatamente buscando acomodar essas questões de vida, que faz parte, né, gente? Tá posto, a vida tem essas questões. É justamente buscando acomodar que a gente tem essa política que permite que as pessoas possam cuidar mais das famílias ou dos seus entes, né? E a gente observa o quanto que esses são fatores de retenção, como você está falando. Não é só, já não é há muito tempo, né? Assim, a questão da remuneração, né? O que nos leva a ficar num ambiente, talvez isso nos atrai, mas o que nos leva a ficar num ambiente e performar, e estar bem, levar todo esse nosso potencial para o ambiente de trabalho, é a gente se sentir bem, seguro, psicologicamente seguro naquele ambiente, né? Letícia, você me disse que já está há mais de 10 anos na Anglo American, já passou por vários CEOs, né? Só que eu contei, foram 4. Agora tem a Ana Sanches lá à frente, né? A primeira mulher CEO da mineração aqui no Brasil, um grande avanço, né? Num setor que é muito masculino, mas quais são, assim, você que está nessa gestão de pessoas, de RH, quais são os desafios da mineração em relação tanto à mulher quanto ao homem, na liderança, no trabalho do dia a dia do funcionário, seja no funcionário que está lá na planta, seja no escritório? O que você tem visto, assim, de avanço? Olha, a mineração é um setor tradicional, ainda tradicional, mas que ao longo dos últimos anos, principalmente dos 10 últimos anos, vem quebrando algumas barreiras. Então, esse assunto de inclusão vem sendo discutido, é pauta, é agenda das grandes empresas de mineração, né? A gente tem grupos ou órgãos como o Instituto Women in Mining, que se propõe a estabelecer dados, metas e apoiar as empresas nessa jornada de aumentar a diversidade de gênero. Mas é desafiador, talvez, o cenário da mineração, né? A gente está majoritariamente em áreas remotas. Então, atrair forças de trabalho diversas para áreas remotas, historicamente, sempre foi mais difícil. Então, a gente precisa pensar maneiras diferentes, né? Para atrair pessoas diferentes. Que condições que a gente precisa criar nas áreas para poder criar um ambiente que seja possível, né? Que seja interessante para diferentes formações familiares, diferentes perfis, né? Pessoas que têm estilos de vida diferentes, e além de desenvolver as comunidades locais. Então, acho que é um olhar que a mineração tem tomado mais e mais, né? De como que as comunidades que nos recebem, elas precisam ser desenvolvidas e podem ser desenvolvidas, e a nossa força de trabalho está majoritariamente ali, né? De uma maneira diversa, inclusiva. Gente, então é isso. Seminário Mercado de Trabalho, de O Tempo, experiência fantástica. Que venham outros para a gente falar, contar para vocês todas as experiências, todas as novidades em liderança, em gestão, em mercado de trabalho, para que a gente possa evoluir cada vez mais nesse momento tão desafiador de toda a nossa economia e aqui no Brasil e no mundo. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo seminário de O Tempo. Tchau!